O amanhecer parecia como qualquer outro, tranquilo e sem graça, para Maria Fernandes, uma mulher de 75 anos. Cada movimento que ela fazia era direcionado por sua confiança inabalável em seu fiel companheiro, Thor. Desde que perdeu a visão, Thor havia se tornado sua âncora, seu guardião e seus olhos em um mundo envolto em escuridão. Thor, um robusto e confiável pastor alemão, sempre foi calmo, digno de confiança e vigilante. No entanto, naquela manhã, Maria sentiu algo diferente. Sua marcha hesitou, suas ações se tornaram rígidas. Por um breve segundo, Maria experimentou um calafrio desconcertante percorrer seu corpo. De repente, o alto rugido de um motor de motocicleta rompeu a calma do bairro, cortando o ar como um aviso antecipado. O barulho era tão intenso e próximo que Maria instintivamente congelou no lugar. Thor, ao seu lado, parou abruptamente. Seu corpo tornou-se rígido como uma estátua, posicionando-se firmemente entre Maria e a perturbação iminente. A motocicleta acelerou pela via estreita, desviando perigosamente pelo tráfego até que o piloto frenou bruscamente, parando a poucos metros do casal. O chiado dos pneus encheu o ar, e Maria detectou o cheiro forte e acre de borracha queimada. "Mova seu maldito cão para fora do caminho", o motociclista gritou, sua voz carregada de animosidade. Maria apertou o arnês de Thor com força, confusa com a situação, mas certa de que a fúria do homem estava direcionada exclusivamente a elas. Ela podia sentir a tensão de Thor através da guia, seu corpo estava enrolado como uma mola, seu foco inabalável. O motor da motocicleta silenciou, mas o som de passos pesados batendo na calçada fez o coração de Maria disparar. Cada passo que o homem dava parecia mais próximo, mais alto e mais ameaçador. "Você quase me fez derrapar, sua velha bruxa", e esse inútil vira-lata, a voz do homem cortou o ar como uma faca. Maria tentou falar, mas suas palavras falharam. Então, do nada, ela ouviu o som horrível de uma bota atingindo o chão. Thor havia sido chutado. A guia sacudiu violentamente na mão de Maria, e sua respiração ficou presa na garganta. O que o homem não sabia, e o que ninguém naquela rua pacífica poderia saber, era que Thor não era apenas um cão-guia. Antes de Maria, Thor havia servido como um cão policial altamente treinado, enfrentando perigos muito mais severos do que um indivíduo irritado. Por um segundo, tudo parecia parar. Thor permaneceu imóvel, avaliando e calculando, seu corpo tenso, mas parado. Ele não era um cão agressivo por natureza, havia sido treinado para agir apenas quando absolutamente necessário. No entanto, com a segurança de Maria em risco, os instintos protetores de Thor assumiram o controle. A rua se calou. Os resquícios dos gritos enfurecidos do homem se dissiparam na calma. A mão de Maria tremia na guia enquanto tentava compreender o que acabará de acontecer. Thor não se moveu, não ainda. Mas Maria podia sentir a tensão emanando dele. O cão, geralmente sereno e confiável, parecia diferente agora. Ela percebeu isso na maneira como seus músculos estavam tensos sob o arnês. Thor não estava apenas parado, ele estava observando e esperando. "Você me ouve, senhora?" O homem irritou-se, suas botas rangendo alto contra a calçada enquanto avançava mais perto. "Controle esse vira-lata, ou eu." Maria não precisava ver o homem para sentir sua intensa raiva. Ela a envolvia como uma neblina pesada. Ela apertou a guia com mais força, sua voz tremendo enquanto tentava apaziguar a situação. "Por favor, não queríamos nenhum má." O homem a interrompeu, seu tom carregado de desprezo. "Esse cão precisa ser contido." Sua voz se intensificou, mais hostil a cada palavra, fazendo Maria se sentir cada vez menor e mais exposta. No entanto, Thor não estava vulnerável. Seus penetrantes olhos âmbar estavam fixos no homem, analisando a postura do homem, o tom agressivo de sua voz, a maneira forçada com que ele se movia. Todos esses sinais transmitiam a Thor que isso não era uma altercação típica. O homem estava escalando a situação. Thor percebeu o medo de Maria através da tensão na guia, o que apenas intensificou seu foco. "Cão estúpido", o homem murmurou novamente, desta vez com um toque de incerteza. Ele notou algo na postura de Thor, algo inesperado. Thor não estava recuando. Ele não estava latindo. Estava simplesmente observando. "Maria." Ela tentou dar um passo para trás, puxando Thor suavemente. "Vamos", sussurrou. Mas Thor recusou-se a se mover. Seu treinamento estava profundamente enraizado, superando o mero instinto.
Ao longo de seus anos como cão policial, ele havia sido treinado para permanecer calmo sob pressão e avaliar meticulosamente cada ameaça. E, neste caso, Thor já havia determinado que o homem representava um perigo. O que há de errado com ele? O homem cuspiu, dando mais um passo à frente. É melhor você. Thor ajustou-se ligeiramente, suas orelhas erguidas e seu olhar firme. Foi um gesto sutil, mas transmitiu uma mensagem clara. Basta. O homem hesitou, sua confiança inicial vacilando. Ele não havia percebido antes, mas agora via como Thor permanecia pronto e preparado, como se antecipasse algo. Por um breve momento, o homem parecia incerto. Maria sentiu a tensão na atmosfera mudar. Vamos apenas sair, afirmou mais firmemente desta vez. Mas ao tentar guiar Thor, ele permaneceu firme. O homem bufou, tentando esconder sua hesitação. Tanto faz, resmungou, voltando-se para sua motocicleta. No entanto, enquanto ele se movia, a cabeça de Thor inclinou-se ligeiramente, suas orelhas tremendo. Havia algo na postura do homem que incomodava Thor. O homem colocou a mão no bolso da jaqueta. No instante em que sua mão adentrou o bolso, Thor reagiu. Não foi um movimento frenético ou impulsivo, foi deliberado e medido. Sua postura mudou, músculos se tensionaram, e seus olhos se fixaram no homem com F. Maria não podia ver o que estava acontecendo, mas podia sentir. A guia em sua mão tornou-se rígida, não por medo, mas por prontidão. Thor estava avaliando e se preparando para o que poderia acontecer a seguir. O homem parou. Ele havia esperado submissão e fraqueza. Em vez disso, encontrou algo completamente diferente que o fez hesitar. Thor não estava latindo nem atacando. Estava apenas observando, sólido como uma rocha, já tendo avaliado todos os possíveis desfechos. Um lampejo de dúvida cruzou o rosto do homem pela primeira vez. Maria respirou fundo, tremendo. Por favor, disse, mantendo a voz calma. Não há necessidade disso. Ela não sabia o que o homem estava tentando pegar, mas uma coisa estava clara, Thor sabia. Isso era exatamente para o que ele havia sido treinado. Sua experiência como cão policial ensinou-o a reconhecer ameaças antes que elas se materializassem, a antecipar perigos antes que qualquer outra pessoa pudesse. Ele não estava apenas reagindo às ações do homem, estava discernindo suas intenções. Um momento prolongado e tenso passou antes que o homem exalasse bruscamente e retirasse a mão vazia. Seu olhar permaneceu fixo, seu corpo exalando uma intensidade silenciosa. O espaço entre eles parecia carregado, como se um único movimento errado pudesse desequilibrar todo o equilíbrio. O homem bufou, tentando esconder sua hesitação. Maldito cão, murmurou, recuando. Sua voz havia perdido um pouco de sua nitidez, e Maria percebeu que ele havia sentido a mudança de poder, a perda de controle. A pegada de Maria na guia relaxou ligeiramente enquanto ela sentia Thor relaxar um pouco. A ameaça imediata havia passado, mas ela sabia que o que acabará de acontecer, o que Thor havia percebido, estava longe de acabar. Havia algo peculiar naquele homem, algo que não parecia certo, e profundamente, Maria sentiu que essa não seria a última vez que seus caminhos se cruzariam. O homem montou sua motocicleta, acelerando o motor alto como se tentasse reafirmar sua dominância. Ele permaneceu por um breve momento antes de acelerar pela estrada, o rugido da moto diminuindo na distância. Thor observou até o último segundo, permanecendo firme e inabalável. Maria alcançou para baixo, acariciando gentilmente sua cabeça. Bom garoto, murmurou, mas um frio desconforto persistia em seu estômago. Algo lhe dizia que isso não era o fim, era apenas o começo. O mundo ao redor de Maria gradualmente retornou ao seu estado habitual, mas ela não conseguia dissipar a sensação inquietante que se instalava profundamente em seu peito. Thor havia relaxado, embora um pouco. Mesmo quando ela se virou para continuar sua caminhada, podia sentir sua vigilância aumentada, suas orelhas tremendo a cada som. Ela passou a mão suavemente sobre sua cabeça, sentindo o calor de seu pelo sob seus dedos. Vamos para casa, Thor, sussurrou. Mas na verdade, casa não parecia tão segura quanto naquela manhã. Enquanto elas prosseguiam pela calçada familiar, Maria repetia o encontro em sua mente, as palavras irritadas do homem, sua frustração, o momento em que ele hesitou quando Thor se manteve firme, a mão no bolso. O que ele estava tentando pegar? Um telefone, uma arma, algo mais sinistro. Ela não podia ter certeza, mas Thor sabia. Sua reação foi instantânea,
como se algo profundo dentro dele tivesse sido reativado. Ele havia dedicado anos a proteger oficiais no campo, e hoje, ele havia protegido Maria. O som distante de um motor de motocicleta fez a respiração de Maria falhar, sua pegada na guia apertar-se, seu pulso acelerar. Ela virou a cabeça ligeiramente, esforçando-se para ouvir além dos sons habituais da cidade. O motor acelerou, depois quietou novamente. Era o mesmo homem. Ele estava observando-as. Sua mente corria, mas ela se forçou a continuar. Ela se recusava a deixar o medo ditar suas ações. Ao finalmente alcançar sua modesta casa de tijolos, Maria exalou lentamente em alívio. Ela destrancou a porta e entrou, sua mão instintivamente passando pela mesa perto da entrada. Tudo estava em seu devido lugar familiar e reconfortante, mas a postura de Thor permaneceu inalterada. Ele permaneceu próximo à porta, suas orelhas alertas, seu corpo parado. Maria reconheceu aquela postura. Ele não estava apenas sendo cauteloso, estava esperando. Maria sentou-se, sua bolsa descansando ao lado enquanto ela alcançava o telefone. Seus dedos pairavam sobre os botões, contemplando se deveria denunciar o homem. Ela não sabia seu nome e carecia de evidências concretas de que ele representava perigo, mas algo dentro dela insistia que isso não havia acabado. A reação de Thor por si só era suficiente para assegurar-lhe que isso não era apenas um estranho descontente, elas haviam encontrado algo muito mais preocupante. Ela sentou-se lentamente, exalando enquanto passava a mão por seu cabelo grisalho. "O que você acha, Thor?" perguntou suavemente. Ele finalmente virou-se para ela, seus profundos olhos castanhos encontrando os dela. Ele não rosnou nem se aproximou, simplesmente olhou, como se esperasse que ela compreendesse o que ele já sabia. A ameaça não havia sido eliminada, ainda existia, e mais cedo ou mais tarde, ressurgiria. Naquela noite, Maria encontrou o sono esquivo. Cada vez que fechava os olhos, a voz do homem ecoava em sua mente, irritada e ameaçadora. Ela ainda podia sentir a tensão no ar, a maneira como Thor havia se tornado rígido ao seu lado. Tendo vivido naquele bairro por quase 3 décadas, Maria havia percorrido aquelas ruas sem medo. Mas agora, pela primeira vez, sua própria casa parecia diferente, menos segura. Thor estava deitado perto da porta da frente, seu corpo esticado, mas suas orelhas tremendo a cada som externo. Ele não estava descansando. Maria entendia que seu treinamento havia sido ativado, e mesmo na aposentadoria, seus instintos protetores permaneciam intactos. Ela queria dizer-lhe para relaxar, para deitar ao seu lado como costumava fazer, mas sabia que isso não faria diferença. Thor não abaixaria sua guarda, não esta noite. Um barulho do lado de fora fez Maria enrijecer, audível como passos deliberados sobre cascalho. Sua respiração ficou presa na garganta. Ela estendeu a mão instintivamente, seus dedos tocando o braço da cadeira. Ela estava imaginando. A rua geralmente estava tranquila naquela hora, mas agora, cada pequeno ruído parecia amplificado. Thor levantou a cabeça, seu corpo tensionando-se. Ela engoliu seco e alcançou o telefone na mesa ao seu lado. Deveria ligar para alguém. Ela estava exagerando. Não queria ser a idosa paranoica chamando a polícia por nada, mas confiava em Thor mais do que em seus próprios instintos. Se ele sentiu algo, ela tinha que acreditar que havia uma razão. Ela passou os dedos pelos botões, hesitando. Então um rosnado baixo emanou de Thor. Seu corpo enrijecera completamente, seu olhar fixo na porta. O pulso de Maria trovejou em seus ouvidos. Ela nunca o tinha ouvido rosnar assim antes. Não era alto nem agressivo, era controlado e contido, servindo como um aviso. Seus dedos apertaram o telefone. Ela não se sentia mais incerta. Respirando fundo, Maria tomou sua decisão. Ela pressionou o botão de chamada, segurando o telefone firmemente contra o ouvido enquanto o toque ecoava na casa silenciosa. Thor permaneceu perfeitamente imóvel, seu corpo pronto como uma mola tensionada, seus olhos nunca deixando a porta, suas orelhas tremendo com sons fracos do lado de fora. 911. Qual é a sua emergência? A voz da atendente era calma e profissional. Maria exalou tremidamente, tentando se acalmar. Eu acho que alguém está fora da minha casa, ela disse, mantendo a voz baixa. Não sei se eles ainda estão lá, mas meu cão, ele está treinado. Ele sente algo. Houve uma pausa, seguida por uma resposta reconfortante. Você pode descrever o que ouviu, senhora? Algum movimento ou vozes? Maria ouviu atentamente,
esforçando-se para detectar qualquer som além de seu próprio coração acelerado. Silêncio. Ela estava imaginando. Ela quase duvidou de si mesma, até que Thor emitiu outro rosnado baixo e rumorado. Maria apertou o telefone com mais força. Ele ainda está alerta, sussurrou. Ele não faz isso sem motivo. O tom da atendente tornou-se ligeiramente mais sério. Estamos enviando um oficial para verificar a área. Por favor, fique dentro de casa. Mantenha suas portas trancadas. Se algo mudar, ligue novamente imediatamente. Maria assentiu, mesmo que ninguém pudesse vê-la. Obrigada, murmurou antes de encerrar a chamada. Suas mãos tremiam enquanto colocava o telefone de lado. Thor não se moveu. Se é que algo mudou, ele parecia ainda mais focado. Sua respiração era lenta e constante. Maria só podia imaginar o que passava pela mente dele, calculando, analisando, esperando por algo que ela não podia perceber. Minutos pareciam horas enquanto ela permanecia sentada, seus dedos suavemente passando pelas costas de Thor para conforto. O uivo distante das sirenes finalmente quebrou o silêncio pesado. Quem quer que estivesse escondido lá fora, se é que havia alguém, logo perceberia que havia escolhido a casa errada para se esconder. Mas, no fundo, Maria sabia que isso não tinha acabado. Isso era apenas o começo. O uivo distante das sirenes enviou um calafrio pelo ar noturno, perfurando a silenciosa e sinistra calma que havia se instalado na casa de Maria. Isso não passou, nem por um segundo. Os olhos de Thor permaneceram fixos na porta, seu corpo tenso, suas orelhas ainda atentas a sons que Maria não podia ouvir. Ela queria acreditar que os oficiais que se aproximavam aliviariam sua inquietação, que a presença lá fora era apenas fruto de sua imaginação. Mas, no fundo, ela sabia melhor. Poucos minutos depois, luzes vermelhas e azuis piscavam através de suas cortinas. Maria levantou-se lentamente, suas pernas rígidas pela tensão de esperar, e aproximou-se da porta. Thor permaneceu próximo, seu corpo passando contra sua perna, guiando-a como sempre. Ela destrancou a porta, hesitando por um momento antes de abri-la apenas o suficiente para ouvir os passos que se aproximavam. Senhora, é o oficial Daniel da polícia local. Está tudo bem? A voz era calma, firme e profissional. Maria exalou lentamente antes de responder. Eu acho que eu vi alguém lá fora, admitiu. Não sei se eles estavam apenas passando, mas meu cão, ele reagiu. Houve um breve silêncio antes que Daniel respondesse. Um cão como ele. Confio nos instintos dele. Thor deu um passo à frente ligeiramente, sua presença tão autoritária quanto sempre. Maria podia ouvir o estático do rádio do oficial enquanto ele se comunicava com alguém do outro lado. Nenhum sinal de arrombamento, ele relatou, inspecionando o perímetro. Suas botas cruncharam contra o cascalho enquanto ele se afastava, e Maria sentiu uma estranha mistura de alívio e inquietação persistente. E se eles não encontrarem nada? Ela conseguiria se convencer de que não era nada. Minutos se passaram em silêncio antes que Daniel retornasse. Nenhum sinal de alguém agora, mas há pegadas frescas perto do seu portão lateral, disse ele. Maria sentiu seu estômago apertar. Provavelmente apenas um pedestre passando, continuou o oficial, mas a maneira como sua voz abaixou indicava que ele não estava totalmente convencido. Alguém esteve aqui. Alguém esteve observando. Maria alcançou para baixo, passando os dedos pela cabeça de Thor. Seu corpo permaneceu rígido e alerta. Ele sabia a verdade antes de qualquer outra pessoa. E, por mais que ela quisesse acreditar que o perigo havia passado, também sabia que isso não era o fim. Quem quer que tivesse estado lá fora não havia apenas tropeçado em sua casa, eles vieram por um motivo, e Maria tinha um pressentimento terrível de que eles voltariam. Daniel mudou de peso, fechando apressadamente seu bloco de anotações. Vou mandar patrulhas para circular pela área algumas vezes esta noite, disse ele. Se você ouvir ou ver mais alguma coisa, ligue imediatamente. Sua voz permaneceu calma e firme, mas havia algo subjacente, a leve hesitação, um lampejo de dúvida. Ele estava tentando não alertá-la, mas também não acreditava totalmente que era nada. Maria podia ouvir isso em sua voz, a maneira como suas palavras eram medidas e cuidadosamente escolhidas. Ele estava preocupado, mas a preocupação sozinha não seria suficiente se a pessoa que esteve lá fora decidisse voltar. O oficial virou-se em direção ao portão da frente, pronto para sair, quando de repente parou. Maria ouviu seus passos hesitarem, depois mudarem de direção. As orelhas de Thor se moveram rapidamente,
seu corpo enrijecendo mais uma vez. Espere um segundo, Daniel murmurou, seu tom mudando de profissional para cauteloso. Senhora, alguém tem mexido na sua cerca. Maria sentiu seu pulso acelerar. Não, respondeu, mantendo a voz estável. Por quê? A pausa do outro lado foi mais longa desta vez. Então, Daniel finalmente falou. Sua voz mais baixa, agora carregada com algo que ela não havia ouvido antes. Há uma marca aqui, riscada na madeira. Está fresca. Outra pausa. Isso não foi acidental. Um frio pânico se instalou no estômago de Maria. Alguém não havia apenas caminhado pela sua casa, eles haviam deixado algo para trás, uma mensagem. Thor soltou um exalar silencioso, mas firme, suas orelhas tremendo em direção ao portão como se pudesse ver a marca ele mesmo. Maria não precisava vê-la, ela podia senti-la. Quem quer que tivesse estado lá fora não havia chegado à sua propriedade por acaso, eles estiveram lá por um motivo. Daniel exalou lentamente, sua voz ficando mais firme agora. Tranque suas portas, mantenha as luzes acesas. Se isso foi para te assustar, não deixe que eles pensem que funcionou. Mas enquanto Maria permanecia ali, uma mão segurando a guia de Thor e a outra descansando em suas costas, ela sabia melhor. Isso não era apenas um ato aleatório de vandalismo. Isso não tinha acabado. Era apenas o começo. Maria não dormiu naquela noite. Mesmo com as luzes acesas e Thor posicionado perto da porta, seus pensamentos não se estabilizavam. A marca na cerca permanecia em sua mente, um lembrete tangível de que alguém havia estado observando-a, de que ela havia sido escolhida por razões que não conseguia compreender. Sua casa, o único lugar que sempre se sentirá segura, agora parecia frágil e vulnerável. Thor não havia se movido de seu lugar. Seu corpo permanecia parado, mas suas orelhas tremiam a cada som que quebrava o silêncio. Maria sussurrou suavemente para ele em determinado momento. O que estamos esperando, Thor? Mas ela já sabia a resposta, elas estavam esperando pelo desconhecido. Quando o amanhecer finalmente chegou, trouxe pouco conforto. A luz do sol filtrando pelas cortinas parecia fraca e pálida, como se não conseguisse dissipar completamente a inquietação que permanecia da noite anterior. Maria suspirou pesadamente, passando os dedos pela cabeça de Thor. Seu pelo estava quente sob seu toque, ancorando-a no presente. Vamos sair, disse alto, mais para si mesma do que para ele. Ela precisava recuperar sua rotina, para se lembrar de que o medo não a controlaria. Thor levantou-se imediatamente, pronto para enfrentar o que quer que estivesse lá fora. O bairro estava acordando ao redor delas, pássaros cantavam nas árvores. A porta de um carro bateu à distância, e o som suave de vozes flutuava pelo ar. Por um breve momento, Maria quase se deixou acreditar que tudo estava normal, mas o passo constante e deliberado de Thor lembrava-a de que as coisas haviam mudado. Ele estava alerta, constantemente escaneando, seus movimentos calculados e intencionais. Maria segurou a guia firmemente, confiando nele para guiá-la enquanto caminhavam. Mas mesmo sem sua visão, ela podia sentir a sensação de estar sendo observada. Thor parou abruptamente, seu corpo tensionando-se. Maria sentiu a mudança súbita em sua postura, a alteração na energia que passava pela guia para sua mão. Seu coração acelerou. Ela não podia ver o que o fez parar, mas não precisava, os instintos de Thor nunca a haviam decepcionado. Continue andando, Thor, sussurrou, embora sua voz tremesse levemente. Thor começou a caminhar novamente, mas sua cabeça estava inclinada, suas orelhas tremendo como se rastreassem algo além do alcance. Então veio o som que ela temia, a baixa e rouca vibração de um motor de motocicleta, distante porém inconfundível. Não era apenas barulho, era uma memória que ela desejava poder apagar. O estômago de Maria revirou enquanto o som se tornava mais alto e mais próximo. Ainda estava longe o suficiente para possivelmente ser uma coincidência, mas Maria sabia melhor. Ela reconheceu aquele motor, o tom, o ritmo. Era ele, o homem daquela noite. Thor emitiu um abafado e contido suspiro, todo o seu corpo rígido. Maria apertou a guia com força, sua mão livre tremendo levemente enquanto passava pelo tecido de seu casaco. O homem não havia deixado aquela marca na cerca por acaso. Ele pretendia que ela se sentisse presa e caçada. Agora, com o rugido de sua motocicleta ecoando em seus ouvidos, ela percebeu que ele estava enviando outra mensagem. Ele não havia terminado. O que quer que ele quisesse, estava apenas começando. O som da motocicleta ficou mais alto,
seu rugido profundo e vibrante enviando vibrações pelo pavimento sob os pés de Maria. Ela parou de caminhar, sua mão apertando a guia de Thor. Ela não precisava ver a estrada à frente para reconhecê-lo. O peso de sua presença era inegável. Thor congelou ao seu lado, seu corpo rígido, seu olhar afiado fixo na figura que se aproximava. A guia entre elas estava tensa, não por medo, mas pela tensão controlada de Thor. Cada músculo de seu corpo estava preparado para o que viria a seguir. Maria respirou fundo e lentamente. Thor, sussurrou suavemente, sua voz baixa e deliberada. Estou com você. Ela não podia ver o homem, mas podia ouvi-lo agora. A motocicleta diminuiu a velocidade, o motor mudando para um zumbido baixo e ameaçador enquanto parava na calçada, a apenas alguns metros de distância. Sua pegada na guia permaneceu firme, sua mão livre tremendo levemente enquanto alcançava para tocar o pelo de Thor. Ele não se moveu nem se intimidou, mas Maria podia sentir o calor irradiando de seu corpo, cada fibra dele preparada para a ação. Não esperava me ver de novo, né? O homem chamou, sua voz exalando presunção. Maria não respondeu. Ela focou na respiração, mantendo seu medo sob controle. O homem desceu da motocicleta, suas botas bateram contra o cascalho. Pensei em passar para ver se esse seu vira-lata é tão resistente quanto ele pensa. Seu tom era zombeteiro, mas Maria podia detectar a malícia subjacente. Isso não era uma coincidência, foi intencional. Thor emitiu um rosnado baixo e constante, profundo e firme. Não era um latido ou uma ameaça, era um aviso claro. Maria colocou a mão no ombro dele, ancorando-o, mas estava claro que Thor não precisava de reafirmação. Ele estava no controle. O homem soltou uma risada vazia. O que ele vai fazer, né? Ele é só um cachorro. A voz de Maria era calma, mas firme. Ele é mais do que você jamais poderá compreender. Ela ficou ereta, sua pegada firme na guia. Ela havia passado os últimos dias se sentindo vulnerável, mas agora, de pé com Thor ao seu lado, sentia algo que não sentia há dias: força. O homem deu mais um passo à frente, e isso foi tudo que Thor precisou. Ele não avançou nem atacou, simplesmente se moveu para frente, sua linguagem corporal mudando de aviso para autoridade absoluta. O homem parou abruptamente, surpreendido pela presença autoritária do cão. Você acha que pode me intimidar? Ele cuspiu, mas sua voz vacilou. Thor não se intimidou. Seus olhos intensos fixaram-se no homem como um farol. Maria sentiu a hesitação na voz dele e sabia que ele havia percebido seu erro. Isso não era apenas um cão, era Thor, um protetor e parceiro. Naquele instante, o homem entendeu que não estava mais no controle. Sem mais uma palavra, ele recuou, murmurando maldições sob a respiração enquanto montava sua moto. O motor rugiu à vida, mas Maria permaneceu firme. Thor permaneceu imóvel, seu olhar inabalável, até que o homem acelerou e desapareceu na distância. Maria soltou um suspiro trêmulo, suas mãos ainda descansando no ombro de Thor. Ela ajoelhou-se ao lado dele, sentindo o calor de seu pelo e o ritmo constante de sua respiração. Você me salvou, sussurrou, sua voz tremendo de emoção. Thor inclinou-se em direção ao toque dela, seus olhos suavizando-se. Maria percebeu naquele momento, ela não estava apenas sendo protegida, estava de pé ao lado de um parceiro que nunca a deixaria cair. Juntos, eram inquebráveis.